Boa noite novamente a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro com os gigantes. A nossa audiência que está aí nos acompanhando ao vivo e aos que vão nos assistir posteriormente no YouTube, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui com a gente essa noite. Eu queria já começar agradecendo o aceite aí do convite, Fernando, Kátia, Denise. Muito obrigado por terem aceito o convite e dividir aí um tempinho de vocês e da experiência de vocês aí com todo mundo que está nos assistindo. Hoje, né, para me apresentar, eu sou a Rina Mara, eu sou gerente de sucesso do cliente aqui na Verde, eu sou bióloga e doutora em botânica pela Federal de Viçosa e especialista em fertilidade e manejo de solos. E vou estar aí como host de vocês hoje, conduzindo esse bate-papo nosso, que tem como tema hoje desafios e oportunidades do setor de consultoria agronômica, e é uma parceria aí da Verde com a plataforma Consultores do Agro, que eu quero aproveitar para introduzir falando sobre a plataforma, né? A Consultores do Agro é uma comunidade aberta que promove aí o contato entre agricultores e consultores do país inteiro, e para os consultores, pesquisadores, empresas de consultoria é possível cadastrar e se divulgar, né? Divulgar os seus serviços gratuitamente através dessa plataforma. Ela permite tanto que, né, consultores encontrem seus clientes, quanto clientes também encontrem profissionais qualificados que possam atender às suas necessidades de uma forma mais fácil, né? Então, eu convido a todos que estão nos assistindo, que podem acompanhar aí, acessar a comunidade Consultores do Agro nesse QR Code que vocês veem aí no meu fundo aí, para conhecer, e também pela plataforma www.consultoresdoagro.com.br. Como eu falei, o tema de hoje é desafios e oportunidades do setor de consultoria agronômica, e nós convidamos aí 3 nomes que têm bastante experiência para dividir com a gente nesse ramo. Nossos convidados, então, como eu já apresentei inicialmente, são a Kátia Beltrame, Denise Carvalho e Fernando Silveira. A Kátia Beltrame, ela é diretora técnica da MK2R Soluções em Compostagem, tem mais de 25 anos de experiência em projetos de compostagem de grandes volumes, tendo já utilizado em projetos mais de 5 milhões de toneladas de resíduos. Ela também presta consultoria na nossa plataforma Consultores do Agro e é uma das maiores especialistas na área de compostagem, com especialização em microbiologia agrícola e nutrição de plantas. A Kátia é coautora de livros sobre o assunto, como Gestão de Resíduos na Agricultura e Agroindústria, editado pela Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, além de membra da Câmara Ambiental da Indústria da Fiesp e do Absolo, da qual ela também é fundadora. Ela é professora convidada no curso de pós-graduação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, e do programa Solo Agro, de Departamento de Solos dessa mesma instituição. A Kátia recebeu vários prêmios ambientais, como o Prêmio Von Martius, da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, tem graduação em Engenharia Agronômica, mestrado em Microbiologia Agrícola, ambos pela ESALC. Kátia, obrigada por ter aceito o convite da gente. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite para todos. Nosso outro convidado é o Fernando Augusto da Silveira. O Fernando é doutor em Microbiologia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e diretor de Pesquisa e Desenvolvimento na Moara Bioestimulantes Agrícolas. Ele também presta consultoria na Consultores do Agro e possui uma extensa experiência na operação e manutenção de bioreatores de bancada, piloto e industrial, equipamentos utilizados na produção em larga escala de bioinsumos e metabólitos de interesse industrial para utilização em diversas culturas de diferentes regiões do Brasil. A sua área de atuação se dá principalmente nos temas de controle biológico, produção industrial de bioinsumos, bioreatores industriais, gestão e planejamento e controle de produção e manejo de grandes culturas agrícolas. O Fernando é graduado em Ciências Biológicas pela Federal de Ouro Preto, a UFOP, mestre em Microbiologia Agrícola pela UFV, realizou parte do doutorado em período sanduíche na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, e é pós-doutorando na Universidade Federal do Ceará. Fernando, bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite também. Boa noite a todos, o prazer é todo meu. Obrigado. Nossa outra convidada é a Denise Carvalho Martins.
Ela é doutora em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa e consultora na DZ Soluções Agronômicas. Presta também consultoria na plataforma Consultores do Agro. E dentro da DZ, a Denise atua na área de assuntos regulatórios e uso eficiente de fertilizantes, desenvolvendo fórmulas e recomendações de adubação para empresas e proprietários rurais. Além disso, ela teve experiência de 6 anos com experimentação agrícola, através de experimentos de pesquisa desenvolvidos na Embrapa Milho e Sorgo durante o mestrado e doutorado. A Denise é engenheira agrônoma pela Federal de Lavras e mestre em Ciências Agrárias, Produção Vegetal, pela Universidade Federal de São João del Rei. Bem-vinda, Denise, obrigada. Boa noite a todos, muito obrigada, é um prazer participar. Maravilha. Pessoal, a ideia é que a gente faça um bate-papo mesmo, explicando, né, comentando mais sobre como o ramo de consultoria agrícola tem crescido e meio que estimulando mesmo as pessoas, né, os especialistas do Brasil, que nesse agro 4.0 aí eu acho que tem espaço para todos os grandes profissionais operarem, né, atuarem e conseguirem colaborar para que o agro seja cada vez maior e que as especializações sejam cada vez mais próximas, né, dos produtores. A gente sabe que na última década o agronegócio vem passando por uma mudança muito grande por conta da evolução tecnológica e que esses produtores têm procurado cada vez mais por uma consultoria agrícola como uma forma de otimizar mesmo os seus resultados, né? E que esses resultados, óbvio, com o suporte adequado de profissionais qualificados, com certeza vai resultar em melhores processos dentro do campo, maior produtividade e, obviamente, fazer a gente conseguir crescer cada vez mais no agro no país. Eu vou distribuir, então, algumas provocações, eu diria, né? Para que cada um comentasse aí sobre a sua perspectiva. Vou manter uma ordenzinha. E primeiro eu queria que cada um contasse um pouquinho sobre como foi a trajetória, né? E como que foi ingressar aí nessa carreira de consultoria agrícola. Começo com você, Kátia. As mais velhas primeiro, né? Bom, eu me formei na Exalc em 1985, né? Então já faz um bom tempo que a gente está na estrada aí. E eu resolvi fazer o mestrado, depois, em 95, eu resolvi fazer o mestrado, e apareceu a oportunidade de fazer uma tese bastante interessante, que era a utilização de lodo de cervejaria, na época era a Brahma, né? A cerveja Brahma, que nem existia Ambev ainda, e fazer compostagem com esse lodo, né? Então, eu achei bem interessante, foi uma coisa prática, né? Imagina, em 95 a gente não tinha nem lei para orientar esse tipo de atividade. A única legislação que a gente tinha no país era do Ministério da Agricultura, uma coisa muito antiga, da década de 80, né? O composto orgânico no Brasil, àquela altura, era só feito de resíduos de fazenda, né? Então, nós entramos com essa ideia de fazer composto orgânico a partir de resíduos industriais, usando o lodo da Brahma e os cavacos picados da Champion ainda. Então, já faz bom tempo, né? Defendi minha dissertação, foi tudo bem, e com os resultados que eu obtive desse estudo, nós resolvemos montar uma empresa de compostagem que recebia resíduos industriais, né? Compostava, transformava isso num fertilizante orgânico ou um condicionador de solos e ia comercializar isso. Então, em 1997, né, a coisa era bem... não tinha lei, não tinha nada, né? Então, aqui no estado de São Paulo, onde a gente operou, em Piracicaba, muita dificuldade para licenciar esse empreendimento, dificuldade para comercializar, porque a CETESB dizia, não, você só pode comercializar se o produto tiver registro. Lógico, né? Porque se o produto não tiver registro,
ele continua sendo um resíduo. E para você aplicar resíduo, você precisa ter uma autorização da CETESB para fazer isso. E o Ministério da Agricultura não tinha lei. Ele falava, não, eu não posso, porque é resíduo industrial. E aqui a lei só prevê o uso de resíduo de fazenda. Né? Então, era palhada, era cama de frango, era estrume. Né? Bom, passamos lá 2 anos discutindo com o CETESB, com o Ministério, fazendo o processo, não podia comercializar, recebendo a licença que nós tínhamos de funcionamento na época, era válida por 6 em 6 meses, então a gente precisava renovar a licença de 6 em 6 meses, renovar todos os cadres, né, das indústrias que traziam os resíduos até a empresa para compostar, e foi assim durante 2 anos, e não podia comercializar nada. Aí conseguimos o registro do produto como condicionador de solos, em mais ou menos, acho que do ano 2000. E em 2004 veio o primeiro decreto, 4.954, que trouxe toda essa nova atividade, né, usando resíduo industrial, usando lodo de esgoto, usando substrato, que nem existia lei também, né, condicionador de solos, trouxe para uma visão mais moderna da coisa, e aquilo foi até hoje, né? Constantemente a gente tem revisão de decreto, revisão até de decreto, hein? De instrução normativa, tal. Fiquei durante 12 anos, se não me engano, na empresa, na Biolândia, que era aqui em Piracicaba. Depois, por questões particulares, nós saímos da sociedade, nós tínhamos um sócio, eu e meu marido Moacir, tínhamos um sócio na Biolândia e saímos da sociedade e aí resolvemos virar consultores. Né? Então, nós já tínhamos uma boa experiência no ato, né, da compostagem, porque compostagem em escala industrial não é fácil de se fazer, é bem complicado, né? E a gente já tinha muita experiência também em relação à legislação. Nós acompanhamos toda a mudança de legislação, essa modernização que o setor passou, nós fizemos parte e somos ainda, né, parte integrante disso tudo. Ajudamos a fundar a Absolo, né? Nos organizamos em alguns produtores de fertilizantes orgânicos, todos nós tínhamos os mesmos problemas, e fundamos a Absolo, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal. E a Absolo tem uma atuação bastante proativa em relação ao acompanhamento de legislação, de propositura, de modificações, coisas que precisa estar sempre em dia para poder fazer um bom trabalho. Então, desde 2000, me lembro bem a data, nós saímos, em 2008, nós saímos da Biolândia e passamos a dar consultoria de compostagem. Primeiro para grandes grupos, né? Grupos ambientais, a Proativa, Veolia, Grupo Corpus, Grupo Ambipar, e, finalmente, também saímos um pouco desse escopo de grupos ambientais e passamos a dar assessoria, consultoria para produtores, né? Então, usinas, grandes confinamentos, granjas, né? Todos os geradores de grandes quantidades de volume de resíduos mensais. E estamos aí, né? Na luta. Uma trajetória longa de criação de um mercado, na verdade, né, Kátia? Vocês começaram a desenvolver um mercado novo. Fernando, sua expertise também foi criada, assim, porque a Kátia falou que foi o início ali foi aquela dissertação de mestrado, né, Kátia? Também tem essa relação na sua trajetória aí? Como é que foi a sua trajetória?
Boa noite, Rinamara. Boa noite às colegas Denise e Kátia, a todos que estão nos escutando aí, vão escutar ainda, né? É muito legal poder escutar a história da Kátia, parabéns, é muito bacana poder compartilhar isso, é uma oportunidade ímpar, né? Como você mesmo já começou a falar um pouco da minha formação, da minha história, eu sou um mineiro, né? Mineiro da região conhecida como Zona da Mata de Minas, que é essa região que se estende ali de Belo Horizonte até a divisa com o Rio. Me formei naquela região, estudei boa parte do meu tempo ali, e, e a minha história começa com a iniciação científica mesmo, lá em 2010, eu comecei a me envolver com essas atividades científicas e por isso conheci as primeiras plataformas que são hoje as que eu trabalho e que eu colaboro como consultor, né, principalmente. E comecei a trabalhar, no primeiro momento, ainda na graduação, trabalhando dentro da área de recursos humanos para a produção de biodiesel e bioetanol. Então, me desenvolvi bastante tempo nessa parte. Inicialmente era um laboratório de biologia molecular e celular, posteriormente virou um laboratório de biotecnologia de leveduras, são os principais organismos utilizados na produção desses produtos que eu falei. E de lá para cá, continuei me envolvendo com esses equipamentos durante o mestrado e o doutorado que foi realizado na UFV. Tem até, acho que você mesmo falou que se formou lá, né? A Denise também, muito legal encontrar egressos. A Kátia também, que é da Exalc, muito, muito legal. Então, lá tive a oportunidade de continuar trabalhando com esses equipamentos, com esses reatores ideais, são os bioreatores de bancada, inicialmente alguns pilotos. E a minha formação ela é agrícola, né? Eu sou microbiologista agrícola, que é o nome do nosso departamento e do nosso programa de pós-graduação de Viçosa. Então, todo o período de pós-graduação foi desenvolvendo soluções e pensando, né, em soluções para o agro, né, para a agricultura de um modo geral, na utilização de biomassas lignocelulósicas. Eu trabalhei boa parte do meu tempo produzindo metabólitos, tanto o etanol como o biodiesel, alguns ácidos orgânicos, alguns produtos da própria indústria de química fina, né, sempre pensando em utilização de biomassas lignocelulósicas, resíduos agroindustriais, né. E continuei aí, nesse intervalo, eu tive uma grande oportunidade de trabalhar com o grupo do professor Silas Vilas Boas, que é um dos pioneiros da técnica de metabolômica, e aí desenvolvi a minha expertise nas ômicas, proteômica, genômica, lipidômica e principalmente a metabolômica, também utilizando como ferramenta para prospectar metabólitos de interesse agroindustriais. E assim que eu terminei o doutorado, aí eu me joguei de cabeça no agro, me mudei para a região do oeste da Bahia, um dos principais locais de produção agrícola do Brasil e do mundo. Passei durante um ano lá, apesar de ser biólogo, acabei me formando agrônomo no campo, na marra, na força. Vivi entre os agrônomos, virei analista de semente, conduzi um laboratório de análise de semente, aí foram analisados aproximadamente 1 milhão de sacos de sementes. Então, me envolvi bastante com a parte de campo, foi ótimo, foi fantástico, me vi realizado dentro da agricultura. E nesse momento comecei a perceber, e como eu fui para lá para desenvolver a parte de bioinsumos, já em 2018, né, já se falava bastante já sobre os bioinsumos, né, o uso de bactérias e fungos, vírus para controle biológico de doenças e pragas na agricultura, né? Então, percebi que havia muita necessidade de várias pessoas de entender melhor como funcionava, e comecei os trabalhos como consultor. Nesse intervalo, me mudei posteriormente para o sul do estado do Tocantins, onde fiquei responsável por um período de tempo por um laboratório de produção de fungos, né? E aí também dentro da área de bioinsumos, aí fungos no estado, principalmente na produção sólida, né? De meio de cultura sólido para a produção de fungos. E foi um outro cenário muito legal, desenvolvendo mais tecnologias. E depois me mudei para o Mato Grosso, uma outra região. E quando estava no Tocantins, também tive a oportunidade de trabalhar em Goiás, uma outra região bem bacana e bem importante para a nossa produção agrícola. E aí me mudei para o Mato Grosso, no oeste do estado do Mato Grosso, na região o município de Campo Novo do Parecis, já quase na Bolívia. Por lá passei 1 ano e meio,
onde startamos uma indústria, né, uma bioindústria com equipamentos industriais de bancada, eram 2 equipamentos de 3.000 e 2 de 5.000, e foram produzidos aproximadamente 900 mil litros de bioinsumos, né? Então, ou seja, a gente teve um sucesso fantástico na produção, no manejo e na utilização desses bioinsumos, né? Com controle de doenças, de insetos, pragas, foi fantástico, assim. Então, foi uma experiência... Voltei para o campo, né? Tinha saído do campo por um período de 6 meses, voltei para o campo novamente, trabalhando e produzindo esses bioinsumos. E agora, recentemente, fui convidado para trabalhar aqui na capital, né? Estou hoje sediado em Brasília, onde sou pesquisador e sou o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Moara, que também continua nessa linha de produção de bioinsumos. Acabamos de startar uma indústria, uma planta, vamos startar a segunda agora, sempre pensando nessa ideia de produzir bioinsumos. Então, toda a minha formação técnica durante a graduação, o mestrado, o doutorado, me deu embasamento para hoje conseguir aplicar tudo isso, né? Então, eu sou um biólogo metido agrônomo, eu digo assim, porque acabei me envolvendo e estou aí, assim, já há bastante tempo trabalhando como consultor de vários grupos, na produção agrícola orgânica, em grupos em São Paulo, no Tocantins, então, desenvolvendo e tentando trazer soluções para esse setor que vem crescendo muito e ainda há muito que se avançar e crescer. Mas é basicamente essa. Aí, e finalmente, nesse finalzinho, como você falou, acabei de finalizar o primeiro pós-doc junto da Universidade Federal do Ceará, com o meu orientador, o professor Patrick Pastore, e agora já iniciei o segundo ano de pós-doc, e sempre trazendo essa ideia de a gente estar desenvolvendo alguns materiais didáticos, algumas coisas para facilitar um pouco e para tentar melhorar essa perspectiva das pessoas que querem trabalhar dentro desse setor de produção de bioinsumos, seja ele qual for. Assim como a Kátia trabalha com compostagem, tem muita gente que trabalha, tem programas muito interessantes. Eu já estou numa linha mais para controle biológico, de fato, visando mais. A gente pensa muito em solo, mas também em controle biológico. Mas é curta, mas é intensa essa trajetória até aqui. Você falou que você é um biólogo metido agrônomo, bem-vindo. Sou mais uma. Então, A gente acaba envolvido no meio, não não tem tem jeito, jeito, né? é Exatamente. irresistível. Isso mesmo. Denise, todos aqui têm trajetórias distintas, né? Acho que os momentos também de carreira foram distintos. E como que é a sua trajetória? Você também conversou academia-mercado? Como é que foi? A minha trajetória é bem diferente da deles, tem relação também com o meu doutorado, mas eu gosto até de falar que a gente tem que tomar cuidado com aquela frase que falam que quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, mas não é bem assim, porque às vezes quando a gente termina a graduação ou mestrado, doutorado, a gente não tem certeza que carreira que a gente quer seguir. Então, a gente tem que correr atrás de crescer, dos objetivos, com certeza, mas a gente tem que estar com a mente aberta e ser flexível. Porque quando eu terminei meu doutorado, eu tinha certeza que eu não queria seguir a carreira acadêmica. Era a certeza que eu tinha. Mas eu imaginava, acreditava que eu iria trabalhar como pesquisadora. No meu doutorado, eu trabalhei com fertilizantes organominerais produzidos a partir de cama de frango, e fosfato natural reativo, foi até a minha primeira contratação, foi relacionada a isso, mas, como eu falei, eu terminei o doutorado e não queria área acadêmica e comecei a procurar emprego de pesquisadora. Só que eu fiquei muito tempo procurando empregos. Eu fiquei mais de um ano enviando currículo para as empresas e não era chamada para nenhuma entrevista. E eu estava focada apenas em ser pesquisadora. A partir daí, eu até desenvolvi depois a minha outra consultoria direcionada para profissionais do meio acadêmico. Depois eu falo um pouquinho. Mas nesse caminho, procurando empregos como pesquisadora, eu consegui minha primeira oportunidade em uma empresa que iria começar um projeto com um fertilizante à base de fosfato natural reativo, tudo relacionado à minha tese. Só que foi na pandemia, e então eles me fizeram uma proposta, como não era possível naquela época mudar a empresa no Nordeste, se eu queria começar como consultora.
e como consultora com outras demandas, com formulação, com a parte regulatória. Então, até mesmo a parte regulatória era algo que eu não tinha experiência nenhuma, né? Só que eu rapidamente aceitei, falei, estou disposta, né? E aí eu fiquei um bom tempo como consultora e acabei me descobrindo como consultora. Acabando depois, eu nem continuei mais nessa empresa, mas eu percebi que eu gostava muito de atuar como consultora, essa parte da comunicação, essa questão da mudança, da dinâmica, de situações diferentes. Então, me descobri na consultoria, mas eu não tinha planos, né, quando eu terminei o doutorado. E aí, depois eu acabei saindo dessa empresa, eu percebi também uma demanda no mercado de outros pós-graduandos que não conseguiam entrevistas de emprego. E as pessoas começaram a me mandar mensagem, falando, você fazia entrevista, como que era? Aí eu falei, eu descobri o que eu estava errando naquele 1 ano, eu fiz muitas entrevistas até dar certo, né, até achar a vaga que meu perfil, né, se encaixava. E aí eu desenvolvi a minha outra consultoria, onde eu ajudo os profissionais na elaboração de currículos, principalmente agrônomos, mestres e doutores. E aí, atualmente, recentemente, eu fundei a DZ, Soluções Agronômicas, que eu expandi, né, a minha atuação, além dessa questão para empresas, recomendações de adubações para produtores, aí eu expandi para a questão de assuntos regulatórios também para produtores rurais, que eu vi que é uma área que tem bastante demanda, essa questão de regularização de propriedades rurais. E é isso, e atualmente eu me encontrei na consultoria. É bem breve a minha história, mas bem diferente, né, da dos outros. Um ponto que eu enxerguei muito em comum aqui no trajetório de todos vocês é que todo mundo foi atrás de algum nicho de inovação. Então, todo mundo encontrou um clique de oportunidade, foi atrás desse clique de oportunidade em todas as, né? Cada um a seu modo, mas encontrou o nicho da oportunidade que casava, claro, né, com as suas capacitações, mas foi todo mundo atrás da inovação e daquele nicho de oportunidade. E aí, a partir daí, eu quero desenvolver a nossa próxima rodada aqui. De quais foram os principais desafios que vocês se depararam quando começaram a ser consultores? Porque, igual a Denise mesmo falou, a gente não nasce sabendo o que a gente quer. E, às vezes, a gente tem dificuldade mesmo às vezes, né, todo mundo, né, que às vezes vai tentar entrar nesse mercado de consultoria, encontram alguns primeiros desafios. Então, quais foram esses principais desafios, quais, né, que vocês se depararam quando vocês ingressaram aí no ramo de consultoria? Kátia? Olha, eu acho que o principal desafio que eu encontrei, assim, em relação principalmente aos clientes que, por exemplo, uma usina, grandes geradores, né, de resíduo, é muito difícil você quebrar paradigmas que estão incrustados na cabeça da pessoa, né? Então, principalmente no campo onde eu atuo, né, que é a compostagem, e todo mundo acha que sabe fazer compostagem e acha que é uma coisa muito simples, barata, que não tem custo, né? E a coisa não é bem assim, né? A coisa é bem complicada, envolve aí uma interface química, física e principalmente microbiana, né? As pessoas, eles têm, geralmente são outros agrônomos, né? Outros profissionais que estão atuando em usinas, em confinamentos e tal. Então, lembram lá das aulinhas, né? Onde tudo dá certo, né? Na aula, no papel, na minha época, transparência. Mas, então, é duro quebrar esse paradigma, né? De falar que compostagem é cara, que compostagem não é fácil de fazer, principalmente com altos volumes, né? Que compostagem deve ser encarada como uma atividade importante dentro da usina, dentro do confinamento, ainda mais nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, com essa falta de fertilizante, o preço de fertilizantes nas alturas, né?
Imagina, é mais de R$ 5.000 a tonelada de ureia, quase chegando nisso, tonelada de potássio, né? Então, assim, abrir a cabeça das pessoas para que eles comecem a usar fontes alternativas de nutrientes, e aí a compostagem entra para ser um veículo para melhorar a atuação dessas novas fontes, né? Enfim, colocar toda uma situação diferente na cabeça das pessoas que já têm tudo aquilo muito esquematizado e que acham que não precisa fazer muita coisa, né? Então, isso é muito difícil da gente conseguir emplacar com os clientes. Está mudando, a mentalidade está mudando. Finalmente começaram a pensar em agricultura tropical, né? Então já é um grande avanço para a gente. E ter uma visão mais profissional da compostagem, né? Porque tem pessoas que falam que a compostagem é uma arte. Não é uma arte, compostagem é uma ciência, né? E bota ciência nisso, né? E está cheio de cálculo na compostagem, né? Então, não é arte, é uma ciência, e uma ciência de difícil execução. E hoje nós temos leis muito rígidas, principalmente do Ministério da Agricultura, para seguir, né, em relação à qualidade desses produtos. Então, esse é uma coisa difícil de trabalhar, mas que, graças a Deus, está melhorando. A maior dificuldade, então, é explicar para a pessoa que contrata a sua consultoria que ele realmente contratou porque ele precisa de uma instrução para fazer aquilo, né? Você não contratou a consultoria só para eu ficar assistindo, porque você já sabe, moço. Exato. É a sua mesma dificuldade, Fernando? Exatamente. Acho que eu compartilho bastante com o que a Kátia vem fazendo há tanto tempo, né? A gente também trabalha um pouco com compostagem aqui, Kátia, é bem legal. Tem alguns... Eu participei num programa chamado Soil Food Web, da doutora Elane Inahan, que também trabalha nessa linha, né? Bem interessante, é fantástico o trabalho que você faz, ele é muito importante. E são dois momentos dois desafios bem diferentes. O primeiro, eu acho que é o trabalho que a Denise tem feito, que é primeiro falar assim, você tem que se encontrar, né? Você recebe um caminhão de informação e de conhecimento durante toda a sua formação, seja só da graduação, mestrado, pós-doutorado, enfim, doutorado, e você não sabe muito o que fazer com aquilo. Então, você tem que se encontrar primeiro. Uma vez que você encontra a sua linha de trabalho, depois você começa a lidar com pessoas. No fim das contas, a gente lida com pessoas. E dentro do agro, as pessoas são muito tradicionalistas, né? Então, elas têm um sistema de plantio, um sistema de cultivo, não abre mão daquilo, aquilo é feito durante há muitos anos, e é difícil primeiro quebrar esse paradigma, mostrar para eles assim, olha, existe coisa diferente, você pode fazer outra coisa. E hoje, dentro do que eu trabalho, como eu falei um pouco, eu trabalho com a parte de produção de bioinsumos, né? Existe um programa, que até o Ministério da Agricultura lançou no ano passado, o Programa Nacional de Bioinsumos, que visa mexer tanto na parte regulatória, quanto na parte de fato de produção desses bioinsumos, sejam bactérias, fungos e vírus, para controle de pragas, solubilização de nutrientes no solo, controle de algumas doenças. Então, e o que aconteceu? Existe já, né, há bastante tempo, mas isso se intensificou nos últimos anos, um movimento dentro da agricultura onde todo mundo quer produzir bioinsumos. Isso é muito legal. Isso é muito importante. É como acontece às vezes com a Kátia. Todo mundo quer fazer compostagem. Beleza. Isso é ótimo. Isso populariza a técnica, populariza o setor. É importante, né? É importante para o setor. No entanto, existem métodos, existem sistemas, existem regras que a gente precisa seguir para ter um bom produto, né? Não adianta você fazer alguma coisa na sua cabeça, achando que aquilo vai dar certo, e nem sempre você vai chegar no resultado que você deseja. Então, esse mesmo movimento que popularizou a produção de bioinsumos, ele vem trazendo problemas graves, porque
cada um faz de uma forma, cada um faz de um jeito, às vezes isso compromete muito o sistema de produção de biológico, porque muitas vezes ele está produzindo um produto que ele acha que está produzindo, esse produto não tem efeito, ele desacredita do produto. Há riscos na produção, podem trazer algum contaminante, algum produto, ou mesmo alguma bactéria que não seja benéfica para a planta, ou para o sistema, ou um vírus, ou um fungo que seja. Então, há uma necessidade de primeiro quebrar esse paradigma. E, pessoal, existe uma técnica, calma, não é assim que ela é feita, pé no chão, vamos entender o que está acontecendo, como que se produz, o que você precisa, plataformas, recursos mínimos de segurança, plataformas mínimas de produção, o cuidado que você tem que ter com o manejo. Então, o desafio realmente o desafio do agro, né? É lidar com um público que gosta de fazer, e isso é muito legal, isso é muito importante, o produtor gosta, é um cara que se entrega, que vai lá, põe a mão, está na roça, tira a planta do solo, vê se está funcionando, ele acompanha a aplicação, ele acompanha tudo. Então, é um cara que está acostumado a pegar realmente nas rédeas do negócio. Isso é muito legal. Mas, às vezes, isso pode atrapalhar. Então, a gente tem que ter bastante maturidade, tranquilidade para lidar com esses egos, para lidar com essas pessoas e conduzir a coisa da melhor forma possível. Muitas vezes a pessoa, seja ele qual for o cliente, vai querer seguir um caminho que é errado, mesmo você orientando, falar, esse caminho não é o que você deveria fazer, mas ele precisa seguir esse caminho meio que para aprender, sabe? Ele vai cair, vai levantar e falar, pô, beleza, entendi. Ele falou comigo lá atrás, eu não escutei, tudo bem. Então a gente vive esse momento de falar, as pessoas não acreditam, tá bom, lá na frente você vai ver o que eu estou falando. Então é um desafio, lidar com personalidades, o setor é assim, ele é desafiador. E é por isso que a gente está nele, né? Porque a gente gosta disso, né? Ávido de informação, desafio, isso é muito bom. Mas basicamente esses são os principais desafios, eu acredito, assim. Denise, na sua trajetória, você falou que você se encontrou justamente nesse tete-a-tete com as pessoas. Como é que você vê esse lado do desafio sendo o seu potencial, digamos, né? Também foi um desafio para você? Sim, com certeza. Eu acredito que ao longo de toda a carreira, né, da pessoa atuando como consultora, ela sempre vai ter desafios, mas é importante eu falar aqui que eu acredito que os maiores desafios vão ser no início. E bem no início foi muito difícil lidar, assim, para mim, com a própria questão emocional, com a insegurança, medo de cometer erros, né? Transmitir segurança, mas isso aos poucos a gente vai adquirindo, né? Conforme você dedica mais, né? Estuda mais sobre o assunto que você está trabalhando, cada vez você fica mais seguro e isso é eliminado. Mas eu acredito que isso é o grande desafio de quem inicia, a questão da insegurança. E eu vi também muita dificuldade nessa questão de propor, né, soluções para agricultores, como a Kátia falou e o Fernando também. Eu trabalhava com fosfato natural reativo e apesar de ser uma realidade, né, da agricultura sustentável, essas fontes de fertilizantes naturais, ainda tem muita gente que não acredita na eficácia, apesar de ter também vários trabalhos, né, mostrando o benefício. Então, eu vi uma dificuldade nisso também, de conseguir convencer as pessoas, né, dos benefícios. E muitas vezes também você não vai conseguir convencer e está tudo bem. A pessoa, você não consegue mudar a cabeça de todo mundo, mas você tem que fazer o seu melhor, né, nesse relacionamento, com muita empatia, muita calma. Então, eu acho que é isso, o principal desafio que eu enfrentei foi esse. E eu acredito que as pessoas vão enfrentar essa questão da insegurança no início. Já aí, puxando todos os relatos de vocês, tem esse desafio enorme, mas todos vocês conseguiram se inserir no setor, né, abrir as suas carteiras de clientes e atuar e expandir na área de vocês. Eu queria que vocês comentassem, então, o que seria o foco de quem está se iniciando nessa carteira, né? E como que você faz? Eu comecei aí no ramo de consultorias, estou trabalhando com um determinado desafio, tem uma solução para tal problema, né? Que é o que vai te fazer consultor, mas como é que vocês, né? Que dica vocês dariam para quem está começando para poder se inserir nesse setor e para conseguir, né, atrair uma boa carteira de clientes aí que torne também, obviamente, viável a atuação enquanto consultor nos seus setores? Começando por você, Kátia.
Olha, eu acho que para você ser um consultor, primeiro, você tem que estudar, você tem que saber o que você está fazendo, o que você está propondo fazer de inovação. E estudar, você vai estudar a vida inteira. Falar que é só médico que estuda a vida inteira, não. A gente estuda também a vida inteira e a gente gosta, porque é o ar que a gente respira, né? Então, a gente vai atrás mesmo, estuda, faz curso, dá curso, né? A gente está sempre ali, né? E precisa ter também muita responsabilidade, né? Porque as pessoas estão pagando você, elas estão depositando uma confiança em você. E para ter essa responsabilidade, você precisa ter muita bagagem, né? Tanto do conhecimento técnico quanto de vida, né? Como a Denise falou, nós estamos lidando com pessoas, né? O Fernando falou, as pessoas têm as suas ideias, têm as suas crenças, né? Então, a gente precisa ir com muita calma nessa hora para não ofender essas ofensas, mas sempre colocando, olha, vamos tentar isso, então vamos fazer um teste, vamos ver se dá, vamos fazer em escala menor, vamos discutir os resultados, né? Para validar essa inovação que você está querendo levar, né? A pessoa tem que ter confiança em você, né? Mas eu acho que a responsabilidade e o ensino, a atualização tem que estar sempre andando conjunto, né? Não tem como você não unir essas duas questões. Você acha, Kátia, que esse é o segredo para você conseguir se manter no mercado? Fazendo as coisas certas que a carteira de clientes aparece? Você fazendo a coisa certa, o seu próprio cliente ele vai funcionar como propagandista seu, né? Você acertando a mão com ele, geralmente esses clientes são formadores de opinião, né? Ele próprio indica, olha, fulana faz um bom trabalho nisso, procura, olha, o telefone está aqui e tal. Eu acho que é a melhor propaganda que a gente pode ter no meio que a gente atua, né? Eu sou muito das antigas, não sei mexer muito em rede social, essas coisas, né? Mas, assim, é um instrumento muito bacana para quem sabe lidar com isso, mexer com isso, né? Também é muito bacana você colocar sempre alguns vídeos, algumas coisas assim, né? Que chame a atenção para o seu trabalho. Eu não consigo fazer isso, mas quem sabe fazer, ótimo, faça, né? Quem não é conhecido não é lembrado, né? Então, vamos atrás disso. Muito bem. Fernando, essa é a sua mesma perspectiva? Estamos conversando a mesma língua? Sem dúvida nenhuma. Esse ponto é muito importante para quem quer começar ou quem tem interesse de ingressar nesse setor, né, de consultor. O consultor é uma peça muito importante, chave, né, para um cliente, né, porque ele procura uma solução e muitas vezes um apoio técnico, um apoio, muitas vezes, para que aquela ideia consiga ter sucesso, né, lograr êxito. E o primeiro ponto do consultor, que eu diria que é essencial, sem ele você não poderia ser um consultor, é ter compromisso. Né? Compromisso com o que você está fazendo, compromisso com o que você está, com a atividade que você está desempenhando, ter muita clareza. Acho que o conhecimento técnico, como diz a Kátia, ele é muito importante, ele vai ocorrer ao longo de toda a sua vida. É uma coisa que um belo dia eu me deparei com a ideia de que eu nunca vou parar de estudar, e aceitei, e na verdade, como disse a Kátia, a gente gosta disso. Aprender, e é curioso, é desafio, então isso é muito importante. Então, primeiro é o compromisso com o produtor, compromisso com a técnica, compromisso com o sistema que você está trabalhando, né? Porque, no final das contas, a gente mexe com famílias, com pessoas, então é muito ruim. A gente vive nesse setor, vê muitas pessoas que
se dizem consultores e fazem muitas coisas erradas, dizem muitas coisas erradas, é muito triste. E o segundo ponto, e é o que a gente está falando, é a vontade de ser consultor mesmo, de querer trazer boas soluções, a gente sabe, a gente perde horas pensando e tentando trazer soluções para determinados problemas ou determinadas situações. Então, você tem que ter o compromisso tanto com o seu cliente como com a sua própria profissão. E, no fim das contas, quem escolhe, eu costumo dizer que assim, quem escolhe o cliente, não é o cliente que escolhe a gente, nós escolhemos os clientes. Muitas vezes você vai se deparar com situações, já aconteceu comigo inúmeras vezes, de você perceber que, apesar daquela pessoa estar procurando um consultor, não é esse tipo de consultoria que ele precisa. Então, muitas vezes tem que falar, olha, não é isso que você quer, é outra pessoa, você quer alguém para validar o seu sistema, isso não faz. Então, você tem que ter. A Kátia sabe bastante, estou vendo ela balançar a cabeça aqui. Verdade. Então, assim, você tem que ter muita clareza do que você quer, lidar com segurança, com compromisso, com honestidade, transparência. São palavras que tem que estar no dia a dia de um consultor, seja em qual setor for, tá? Tanto do agro, em qualquer outra área. Mas acho que é esse. Se tem algumas dicas, acho que seriam essas, né? E para crescer e conseguir expandir no mercado, você também acha que a propaganda de um case de sucesso vale mais do que qualquer outra coisa? Sem dúvida. Existem muitas ferramentas como mencionou a Kátia, essas ferramentas de redes sociais são importantíssimas, vídeos e tal, é bem legal. Mas a principal propaganda é o seu próprio trabalho. Se você faz um bom trabalho, se você desempenha um bom serviço, eu já tive oportunidades em que eu fui em uma visita técnica e falei tudo que o cara não queria escutar, e ele ficou extremamente chateado na hora, porque eu falei, tá tudo errado e tal, e ele, não, mas não é isso que eu queria. E passado um tempo, ele me liga falando, nossa, cara, obrigado pela honestidade que você teve comigo, pela confiança de ter vindo aqui e tal, e ter falado a verdade, porque eu passei por muitos e ninguém falou a verdade, né? Então, isso é importante. O case de sucesso, sem dúvida nenhuma, né? É o que vai te promover, o que vai te levar longe. E você, Denise, como é que é a sua perspectiva aí Acho que é ingressante mais recente no ramo de consultorias, né? E que trabalha com viés diferente também, porque a consultoria para currículos, muito provavelmente você está mais antenada aí com essas outras coisas para ser vista e lembrada, como a Kátia brincou. Eu concordo com a Kátia que é importante essa questão da indicação e tudo, mas atualmente, para quem está começando, é essencial a questão das redes sociais. Não tem como expandir sem ter um LinkedIn, sem ter um Instagram, sem gerar conteúdo. Até a plataforma, né, onde nós estamos cadastrados como consultores, dá essa visibilidade. Então, para quem está iniciando agora, né, a questão do uso das redes sociais, gerar conteúdo, né, mostrar segurança, confiança. E isso é um conselho que eu até preciso melhorar, que apesar de utilizar as redes sociais, eu não uso com tanta frequência como eu deveria. Eu não consigo conciliar tanto, mas eu estou desenvolvendo para conseguir. Não é fácil essa questão de administrar carreira e rede social. Parece fácil, mas não é. Mas hoje em dia é essencial. Resumindo, é isso. E a questão de fidelizar, né, clientes, de carteira de clientes, eu acredito que é a questão de entrega de resultados e o seu atendimento, né? Atendimento é ouro. A forma que você atende o cliente, os resultados que você entrega, isso vai fazer toda a diferença. A questão da empatia, da paciência, né, humildade. Vocês todos comentaram que é um mercado extremamente conservador, né? Então, eu acho que uma parte da receita que todo mundo comentou ali também é saber lidar com essa linguagem desse mercado, que é tudo muito específico, né? Então, os feedbacks de vocês são todos incríveis. Eu queria ouvir de vocês agora, todo mundo falou sobre como expandir, as dicas para se manter aí nesse mercado, e vocês acham que é essa receita para entrar, essa receita para crescer uma carteira,
E também é essa receita de estudo, atualização, que é o que vai manter vocês ali sempre ligados, né, no mercado, sempre entregando o melhor? Kátia? Né? Não tem como fugir disso. Você precisa estar sempre se atualizando, porque as coisas mudam e mudam muito rápido, né? Coisas que você nem chegou a ver, já está mudando, né? A própria legislação, ela tá, hoje em dia, ela é muito mais rápida, né? Para você mudar uma instrução normativa, é muito rápido. Teria que mudar de 5 em 5 anos, às vezes demora mais, mas às vezes não demora nem isso, né? Depende, porque a iniciativa privada, ela está sempre na frente, né? Ela é sempre proativa. Então, ela pesquisa, ela vai atrás, ela quer produto novo, ela quer... Então, é um pessoal muito, muito antenado, né? Saindo na frente. A legislação, ela é sempre retrógrada, né? Ela vai legislar, ela vai normalizar uma coisa que as pessoas já estão fazendo, né? Já estão... Agora, precisa realmente se manter atualizado, precisa ter jogo de cintura para você não ser muito prepotente, né? Achar que você sabe tudo e que aí eles não sabem nada, né? Eu falo que sempre que eu dou uma consultoria, eu aprendo muito com cada cliente, né? Porque você pega um cliente de uma granja enorme, tá? 350 toneladas dia de esterco de galinha poedeira. Depois você pega um confinamento pequeno, que tem lá seus 10 mil bois, né? Então, são realidades diferentes, né? E a gente aprende muito com cada um deles. Então, ter humildade, falar, olha, entender, né, as coisas que você está propondo. É engraçado, né? Na compostagem, todo mundo acha que tem uma receita de bolo, né? E que o que serve para um lugar vai servir para todos os outros. Nesses quase 30 anos de atuação, nunca eu consegui fazer 2 projetos iguais. Porque as demandas são diferentes, as pessoas são diferentes, os locais são diferentes. Quer dizer, não tem como você entregar uma coisa pronta, funcionou para o fulano, vai funcionar para o ciclano. Então, não é assim, né? E manter sempre essa via de mão dupla com os seus clientes, né? Estar disponível para o cliente, né? Eu fico no celular 24 horas. Falo, olha, você tem uma dúvida? Liga para mim. Passo artes. Mande sinal de fumaça. Ou faça alguma coisa. Não, procure, antes falar comigo, é melhor você falar comigo, tirar a dúvida, do que fazer coisa errada. Porque daí você vai ter que desmontar, vai ter que refazer o trabalho. Então, ficou na dúvida? Liga. Você está me pagando para isso. Eu estou aqui à sua disposição. Então, eu fico 24 horas online à disposição dos clientes, sábado, domingo, feriado. Quantas vezes não viagem feriado para chegar descansado e no dia seguinte ir trabalhar? Às vezes a gente fica 2, 3 dias viajando para trabalhar um dia, né? Que as coisas estão muito longe nesse Brasilzão, né? Mas tem que fazer isso, tem que ficar, né? O consultor tem que ir aonde o povo está, né? Onde o cliente está. É isso, né? E os clientes do agro vão estar em distâncias inimagináveis, né, Kátia? Não, é uma coisa impressionante. Barco, trem, avião, é tudo muito longe. Fernando, essa também é a sua perspectiva pelos seus comentários anteriores, né? Você acrescentaria mais alguma coisa? É bem isso, né? A reciclagem, o conhecimento, ele é muito mutável, ele é muito dinâmico, né? As coisas mudam com um dinamismo muito rápido, tanto a parte regulatória, como mencionou a Kátia, como a parte de conhecimento. Talvez a gente está executando alguma coisa hoje, talvez não, muito provavelmente o que a gente executa hoje, daqui a alguns tempos a gente não vai executar da mesma forma. Então, se você não tiver
disponível, preparado para receber essa nova informação, para buscá-la também, você vai ficar para trás, né? E da mesma forma que nós estamos buscando o perfil hoje, esse perfil do produtor, do agricultor, né? Ele mudou muito também. É um cara que é uma pessoa que busca mais informação, né? Que também está tentando entender mais o sistema, mais questionável, te questiona. Já surgiu oportunidade de eu sentar com um produtor de grandes áreas do Mato Grosso e ele falar de produção de fungos e bactérias e eu achando que estou falando com um biólogo. Então, assim, é muito legal poder ver isso, né? Poder conviver com esse conhecimento, tanto para a gente, eu digo para a gente assim, para nós enquanto consultores, quanto técnicos que estamos tentando resolver, propor soluções, mas eles também, né? Para entender essas soluções, né? Então, é muito importante, a gente tem que estar disposto a aprender diariamente, isso é constante. Denise, como é que é a sua perspectiva? Também tá tudo alinhado, né? Eu acho que a gente conversou muito a mesma linguagem aqui hoje. Com certeza, isso que eles já falaram, né? A questão do conhecimento, de continuar estudando. E eu acredito também que o consultor ele tem que estar muito atento, né? Às demandas do mercado, principalmente relacionado à questão da inovação, né? De entregar inovação, que é muito importante. Porque a inovação, muitas vezes, não é só questão de tecnologia, né? A pessoa está antenada no agro, né? Essas mudanças. Agora, essa questão de inteligência artificial, de agricultura sustentável. Então, são temas que a pessoa tem que, né, tá muito atentos a ele, porque é a tendência, né? Já é a tendência e, com certeza, a necessidade de consultores com foco mais direcionado, né, com essa linha de atuação é necessária. Maravilha, pessoal. Como esse evento aí hoje, né, o Encontro com Gigantes foi uma junção aí da plataforma Consultores do Agro com a Verde. A gente abriu um espacinho para mais uma convidada falar brevemente para a gente, que é a Ingrid. A Ingrid está coordenando o projeto Consultores do Agro. E vocês falaram muito aí, né, ingressando no mercado, é muito importante que a gente tenha essa ligação e essa oportunidade de ter plataformas onde a gente tenha contato mesmo com esses consultores. E a gente trouxe a Ingrid aqui hoje até para falar um pouquinho sobre a plataforma e tudo mais. Como eu falei no início, né, a Consultores do Agro é uma comunidade aberta que visa aí promover contato entre esses agricultores e esses consultores do país. E ao realizar uma busca aí na plataforma, o consultor, né, o produtor, consegue de uma forma muito acessível encontrar esses especialistas de acordo com as suas necessidades, por região, saber valores e etc. E para todos os consultores, pesquisadores, aqueles que já estão no mercado há muito tempo, como a Kátia, ou que estão entrando agora como a Denise, né? É uma excelente oportunidade, né, de conseguir divulgar os seus serviços gratuitamente, fazer parte de outras propostas que às vezes não chegariam tão facilmente até pela indicação mesmo. Então, é uma oportunidade para produtores e também para os consultores. Os atendimentos na plataforma eles podem ser presenciais ou podem ser online, e a plataforma facilita toda essa comunicação entre produtores e consultores. Ingrid, bem-vinda aí, rapidinho, para poder se apresentar aí para nós e contar um pouquinho mais sobre a Consultores do Agro. Boa noite, tá me ouvindo? Meu som tá legal? Então, sim. Boa noite, Renamara, boa noite, pessoal. Cheguei um pouco de surpresa, né? Eu vou me apresentar brevemente, assim como você falou. Meu nome é Ingrid, eu sou coordenadora de desenvolvimento de novos negócios na Verde e gestora da plataforma Consultores do Agro, também sou agrônoma. E hoje, né, a gente vai trazer mais um pouquinho, alguns detalhes sobre a plataforma. Quero aproveitar para agradecer e parabenizar, porque foi incrível tudo que foi dito hoje pelo Fernando, a Denise e a Kátia. Creio que, né, para quem não está aqui, vai assistir no YouTube, vai ser de grande inspiração para quem já vive uma carreira de consultor, até para quem está começando também. E muito obrigada mesmo. Ingrid, eu queria que você explicasse, então, um pouquinho sobre a plataforma e sobre quem pode fazer parte, né? É para todo mundo? Como é que é?
Isso, a plataforma, né, ela é destinada a consultores, pesquisadores, empresas de consultoria, e ambos, né, esses profissionais, eles podem se cadastrar gratuitamente. Então, quando a gente fala em gratuitamente, não precisa realizar nenhum tipo de assinatura ou contratar algum pacote de serviço, assim como a gente vê em algumas plataformas digitais, uh, né, totalmente gratuito. E aí, quando a gente fala, né, em empresas de consultoria, é uma dúvida muito recorrente, que às vezes o responsável pela empresa fala, mas aí eu posso, né, fazer parte? Pode, claro, pode fazer parte. E aí ele me diz assim, mas eu preciso criar uma conta, porque eu tenho mais de um colaborador, eu tenho mais de um consultor, né, eu tenho um sócio, eu tenho um consultor, um colaborador, como que eu faço? Então, assim, para ser bem didática, a gente pode pensar na plataforma para atender esse tipo de... para atender as empresas, né? Como uma conta mãe, a gente cria uma conta mãe, que seria a conta oficial, né, da empresa, e dentro dessa conta mãe, a gente teria ali um anúncio para cada consultor da empresa, consultor A, B, C, e assim respectivamente. E aí, na outra ponta, né, para quem que é também, eu ouço muito também, às vezes o pessoal falar assim, mas eu já atuo em um projeto, eu já atuo em uma empresa, e aí, como que eu vou fazer, né? Eu já tenho, talvez, um vínculo com uma empresa, eu não posso fazer parte da plataforma. E aí, claro que pode fazer parte, a plataforma está aberta para esse pessoal também, porque nós não, né, a plataforma ela não gera nenhum vínculo empregatício, é algo que pode ocorrer perfeitamente em paralelo com a carreira da pessoa, né? Faz parte da carreira da pessoa. Maravilha. E você falou aí dos anúncios na plataforma e tudo mais, como é que funcionam esses anúncios? A plataforma tem algum filtro, precisa de alguma comprovação? Porque, óbvio, né, tem que ter a lisura aí para o cliente que vai estar procurando saber se aquela pessoa que anunciou ali realmente, né, é um consultor, tem alguma expertise naquilo. Sim, então, assim, quando a gente olha para esse lado, né, a plataforma, ela é voltada para qualquer profissional do ramo, agrônomos, técnicos, né, etc. Não só agrônomos, biólogos, e a vasta gama, desde que, né, estejam aptos a exercer seus conhecimentos. E para isso, né, a gente tem uma espécie de uma curadoria, né, onde é necessário que o profissional ele comprove a formação dele. E aí, dentro disso, né, a gente aceita documentos que comprovam essa formação, desde o CREA, CFTA, diplomas, em casos da empresa, né, o CNPJ vinculado. E quando a gente olha para o anúncio, né, os anúncios eles podem ser editados a qualquer momento, né, de acordo com a necessidade da pessoa que está ali por trás daquela conta. Então, sempre que tiver alguma atualização, algum ponto, ele pode retornar ali. Sempre, por exemplo, fiz um curso, me capacitei em mais alguma coisa, posso voltar ali e incluir aquilo. Fiz uma mídia, um vídeo, participei, posso colocar ali também. E outro ponto também, quanto ao anúncio, né, é que hoje nós trabalhamos, né, nós disponibilizamos 2 modelos de precificação. Esses modelos são por hora e por dia, e o valor mínimo, né, que a plataforma aceita a ser cobrado é de R$100. E aí, esse valor, ele fica a critério do consultor, ele é definido pelo consultor, então também não tem um limite, desde que respeite esse mínimo. E é isso. Quanto aos anúncios, creio que eu falei tudo. A precificação, então, é obviamente, para cada consultor, então tem uma diversidade, uma gama de serviços de acordo com a expertise deles e afins. E a plataforma também permite essa ponte, né, entre a pessoa que quer adquirir o produto e a pessoa que, né, vai receber ali o produto. E como é que é essa via de pagamento? Porque a ideia é justamente, inclusive, inteirar pessoas que têm mais uma dificuldade, diria, né, de entrar no mercado. E como é que isso é feito? Isso, assim, em primeiro lugar, nós temos uma integração, né, um PayPal. Então, para o consultor, né, que está ali na plataforma e obviamente, vai receber esse valor da consultoria,
ele precisa criar uma conta comercial no PayPal. Essa conta, ela não tem nenhuma cobrança de taxa, ela é muito fácil de ser criada, pode ser criada pelo site do PayPal online, também, né? Como eu disse, é uma conta gratuita. E aí, a partir do momento que ele tem essa conta, que ele fez o passo a passo e vinculou na plataforma, quando ocorre essa contratação e vem essa transação, o pagamento ele é direcionado, né? Ele vai diretamente para a conta do consultor. E aí eu acho assim que vale ressaltar também que o PayPal ele é um dos canais de transação, né, de pagamentos mais seguros do país, né? Não só do país, do mundo inteiro, mas que a gente tem hoje para esse modelo de negócio. Então, é um canal, né, seguro, confiável. A gente ainda tem muita pessoa que fica com receio, né, por vincular esse tipo de pagamento, mas o PayPal é referência. É muito bom que nós tivemos diversas experiências aqui diferentes sendo divididas com a gente hoje, e temos todas essas experiências distintas na plataforma Consultores do Agro, e isso é muito bom para quem está começando, como a Denise, que é um pouquinho mais jovem no mercado aí, para quem já está lá dentro. Então é uma ponte muito interessante de abrir as portas para alguns consultores e oportunizar muitos produtores que conheçam referências como a Kátia, por exemplo, que tem muitos anos no mercado aí, dentro do mesmo ambiente. Então, obrigada, Ingrid, por ter vindo aqui explicar um pouquinho mais sobre a plataforma, que é um evento conjunto aí da Verde com Consultores do Agro. A gente não teve perguntas aqui no nosso chat, então acho que todo mundo ficou contemplado com o bate-papo que a gente teve aqui hoje, pessoal. E eu queria agradecer novamente muito que vocês terem aceito o convite, de terem dividido com a gente aí as suas experiências. O Encontro com os Gigantes é um evento que acontece todas as quintas-feiras, às 19 horas. Na semana que vem, a gente já tem um tema, que é agricultura de precisão, cuidados da grade amostral até a recomendação, com a doutora Roberta Nogueirol. Então, semana que vem tem aí um novo Encontro com os Gigantes, com mais um conteúdo aí de relevância. Muito obrigada, Kátia, muito obrigada, Denise, muito obrigada, Fernando, por terem disponibilizado aí um tempo na agenda de vocês para dividirem as experiências conosco. Eu agradeço, então, enormemente por terem aceito o convite, por terem dividido esse espaço. Ingrid, obrigada por ter tirado as dúvidas sobre os consultores do agro conosco. O pessoal consegue assistir esse vídeo depois, quem não, né, tiver um colega aí que quer saber sobre essas informações, fica tudo no YouTube. Então, no YouTube da Verde, vocês conseguem acessar esse conteúdo posteriormente. Obrigada e um excelente restante de quinta-feira para todos vocês. Obrigada. Boa noite, muito obrigado, Obrigada, pessoal. boa noite, pessoal. É um Boa prazer. noite, pessoal. Obrigada. Tchau.